Bem-vindo à sétima aula do nosso curso de Eletro. Na sessão de hoje, estaremos explorando os distúrbios na condução ventricular, focando especificamente nos bloqueios de ramo e anomalias relacionadas. Se você é um profissional da área médica buscando aprofundar seus conhecimentos ou simplesmente interessado em aprender mais sobre eletros, prometemos uma discussão informativa e envolvente. Então, vamos começar! Você se lembra de como o coração funciona? Deixe-me explicar de forma simples. O coração possui duas câmaras superiores chamadas átrios e duas câmaras inferiores chamadas ventrículos. Quando o coração bate, um sinal elétrico viaja dos átrios para os ventrículos através de um caminho chamado de nó atrioventricular, ou nó AV, e sistema His-Purkinje. O sinal primeiro estimula o lado esquerdo do septo ventricular e depois se espalha para o resto dos ventrículos através dos ramos direito e esquerdo. Todo esse processo de despolarização ventricular normalmente leva menos de 0,1 segundo, ou 100 milissegundos, em adultos saudáveis, e o complexo QRS normal, que é medido pelo computador a partir de todas as 12 derivações, é menor ou igual a 110 milissegundos, ou cerca de 2,5 pequenas caixas no papel do ECG a olho nu. No entanto, se algo interferir neste processo normal, como um bloqueio ou atraso no sistema de ramos, pode tornar o complexo QRS mais amplo ou mudar sua direção. Esta aula se concentra em como os bloqueios ou atrasos dos ramos afetam o complexo QRS e as ondas ST em um ECG. Um princípio geral a ser mantido em mente ao prever o que o ECG mostrará com um bloqueio de ramo, é que o último, e geralmente dominante, componente do vetor QRS será deslocado na direção da última parte dos ventrículos a ser despolarizada. Isso significa que o vetor QRS principal se desloca em direção às regiões do coração que por último serão estimuladas. Vamos falar sobre o bloqueio de ramo direito, ou BRD para abreviar. Quando o ramo direito é interrompido ou a condução é retardada, ocorre um atraso na estimulação ventricular direita, o que leva a um alargamento do complexo QRS. Normalmente, o septo interventricular é a primeira parte dos ventrículos a ser despolarizada, mas isso não deve ser afetado pelo BRD, porque o ramo esquerdo ainda o estimula. A segunda fase é a despolarização simultânea dos ventrículos esquerdo e direito, o que também não é afetada pelo BRD porque o ventrículo esquerdo é eletricamente predominante. A terceira fase é a despolarização retardada do ventrículo direito, que produz uma segunda onda R em V1 e uma onda S ampla em V6. Para diagnosticar o BRD, você precisa observar particularmente as derivações V1 e V6, pois elas mostram o padrão característico de um complexo RS-R' com uma onda R' ampla em V1 e um padrão QRS com uma onda S larga em V6. Você também pode perceber que as ondas T nas derivações torácicas direitas estão invertidas, o que é uma descoberta característica do BRD. O BRD pode ser dividido em duas formas, completo e incompleto, com base na largura do complexo QRS. O BRD completo é quando o complexo QRS dura 0,12 segundos ou mais e tem um padrão RS-R' em V1 e um padrão QRS em V6. Em contraste, o BRD incompleto tem os mesmos padrões de QRS, mas sua duração está entre 0,10 e 0,12 segundos. O BRD tem significância clínica e pode ser causado por vários fatores. Algumas pessoas o têm sem nenhuma doença cardíaca subjacente, tornando uma anormalidade isolada no ECG. No entanto, o BRD também pode estar associado a doenças cardíacas estruturais, incluindo condições que afetam o lado direito do coração, como doenças pulmonares, lesões valvares, cardiomiopatias e doença coronariana. Em pessoas mais velhas, pode estar relacionado a alterações degenerativas no sistema de condução ou ocorrer após cirurgia cardíaca. Embolia pulmonar também pode causar BRD produzindo sobrecarga aguda no lado direito do coração. O BRD não requer tratamento específico por si só, e pode ser permanente ou transitório. Às vezes, só aparece quando a frequência cardíaca ultrapassa um certo valor crítico, e é chamado de BRD frequência dependente, o que não é um achado diagnóstico. No entanto, em pacientes com infarto agudo do miocárdio da parede anterior, um novo BRD pode indicar um risco aumentado de bloqueio AV total, especialmente quando associado a bloqueio fascicular anterior ou posterior esquerdo e a um intervalo PR prolongado.
Um novo BRD com elevação aguda do segmento ST no infarto do miocárdio anterior também é um marcador de dano miocárdico mais extenso, frequentemente associado a insuficiência cardíaca ou até choque cardiogênico. Em alguns casos, um padrão semelhante ao BRD, conhecido como pseudo-BRD, é característico do padrão de Brugada e pode estar associado a um risco aumentado de taquiarritmias ventriculares. Vale ressaltar que um padrão RS-R' com duração estreita do que RS, 100 milissegundos ou menos, e uma onda R' terminal muito pequena, até 2 mm, em V1 e V2 é uma variante normal comum, e não deve ser confundido com um bloqueio incompleto do ramo direito do ventrículo. Vamos falar sobre o bloqueio de ramo esquerdo ou BRE. É outra condição que afeta o complexo QRS, assim como o bloqueio de ramo direito, mas de maneira diferente. O BRD afeta principalmente a fase inicial da ativação ventricular, enquanto o BRE afeta a fase inicial. Normalmente, o ramo esquerdo estimula o lado esquerdo do septo na primeira fase da estimulação ventricular. No entanto, com o bloqueio de ramo esquerdo, esse padrão normal é bloqueado, fazendo com que o septo se despolarize da direita para a esquerda em vez de da esquerda para a direita. Como resultado, a perda da onda R septal normal na derivação V1 e da onda Q septal normal na derivação V6, e o complexo QRS se torna anormalmente largo. A derivação V6 mostra uma onda R larga e inteiramente positiva, enquanto as derivações do lado direito do tórax registram um complexo QRS negativo, ou QS. Isso ocorre porque o ventrículo esquerdo ainda é eletricamente predominante com o bloqueio de ramo esquerdo, produzindo maiores voltagens do que o ventrículo direito. Inversões da onda T também ocorrem com o bloqueio de ramo esquerdo, especificamente nas derivações com ondas R altas, como as derivações precordiais esquerdas. No entanto, inversões da onda T nas derivações precordiais do lado direito podem indicar uma anormalidade primária como a isquemia. Para diagnosticar o padrão completo de bloqueio de ramo esquerdo, simplesmente inspecione as derivações V1 e V6. A derivação V1 geralmente mostra um complexo QS larga e inteiramente negativo, enquanto a derivação V6 mostra uma onda R larga e alta sem uma onda Q. Se você estiver tendo dificuldade em diferenciar os padrões de bloqueio de ramo esquerdo e direito, não se preocupe, não é incomum ver complexos QRS largos que não se encaixam em nenhum dos padrões, e isso é chamado de atraso intraventricular. Então, quando se trata da importância clínica do bloqueio de ramo esquerdo, geralmente é um sinal de doença cardíaca estrutural, ao contrário do bloqueio de ramo direito, que às vezes pode ocorrer sem evidência de doença cardíaca. Existem vários fatores subjacentes que podem causar o BRE, como doença cardíaca hipertensiva de longa data, lesões valvulares, como calcificação do anel mitral, estenose aórtica ou regurgitação aórtica, diferentes tipos de cardiomiopatia ou mesmo mudanças degenerativas no sistema de condução, especialmente em pacientes mais velhos. Às vezes pode haver mais de um fator contribuinte, como uma combinação de hipertensão e doença arterial coronariana. Embora raro, alguns indivíduos podem ter um padrão de BRE sem evidência de doença cardíaca estrutural. Ecocardiogramas podem ajudar a identificar padrões anormais de ativação ventricular e outros achados como anormalidades valvulares e hipertrofia ventricular esquerda. O BRE pode ser permanente ou transitório, e pode aparecer somente quando a frequência cardíaca ultrapassa um determinado valor crítico ou desacelera abaixo de um determinado valor crítico. Finalmente, o BRE não só pode indicar doença cardíaca subjacente significativa, mas a perda de sincronia ventricular induzida por essa anormalidade de condução também pode piorar a função cardíaca, especialmente em pacientes com doença cardíaca avançada. Existe uma opção de tratamento chamada terapia de marcapasso biventricular que pode ressincronizar a contração ventricular em pacientes com BRE e insuficiência cardíaca, que serão abordados em aulas futuras. Quando um padrão de QRS largo semelhante a bloqueio de ramo aparece em um ECG, nem sempre pode ser um bloqueio de ramo verdadeiro. Aqui estão algumas outras situações que podem imitar o bloqueio de ramo, como por exemplo ritmos de marcapasso. Às vezes, a colocação de marcapasso pode fazer com que os ventrículos se ativem de uma forma que parece um bloqueio de ramo no ECG. Por exemplo, o marcapasso do ventrículo direito pode imitar um BRE porque os ventrículos são ativados pelo eletrodo posicionado no ápice do ventrículo direito, perto do BRD onde a ativação ventricular no BRE começa.
O marcapasso biventricular também pode se assemelhar ao BRD devido ao eletrodo do ventrículo esquerdo ativando o coração de trás para frente, em direção à derivação V1, produzindo uma onda R em V1 semelhante ao BRD. Hipertrofia ventricular esquerda, quando o ventrículo esquerdo está dilatado ou espessado, pode causar um atraso na ativação que prolonga a duração do QRS, fazendo parecer um bloqueio de ramo. Esse padrão pode ser muito semelhante ao BRE, incluindo aumento da voltagem do QRS e discordância secundária da onda T. No entanto, ao contrário do BRE, a hipertrofia ventricular esquerda é caracterizada por uma deflexão intrínsecoide prolongada, que é o tempo desde o início do QRS até o pico da onda R nas derivações V5, V6, de mais de 60 milissegundos, ou 1,5 pequenas caixas. Frequentemente, o padrão de hipertrofia ventricular esquerda progride para um BRE incompleto e depois completo. Pré-excitação ventricular, ou síndrome de Wolff-Parkinson-White. Essa condição pode criar padrões de ECG que parecem um bloqueio de ramo. A pré-excitação ventricular esquerda produz uma onda R positiva na derivação V1, porque o ventrículo direito é ativado por último, enquanto a pré-excitação ventricular direita cria ondas S profundas na derivação V1 semelhantes às vistas no BRE porque o ventrículo direito é ativado primeiro. A pista para a presença de pré-excitação é um intervalo PR curto e uma inscrição muito lenta da parte inicial do QRS, que é chamada de onda delta. Outras situações que podem imitar o bloqueio de ramo são arritmias ventriculares, especialmente em ritmos mais lentos. Eles também podem parecer muito semelhantes aos bloqueios de ramo. Vamos falar sobre bloqueios fasciculares, ou hemibloqueios, que é um tópico ligeiramente mais complexo, mas importante. Até agora, falamos sobre o sistema de ramificação esquerdo como se fosse uma única via, mas na verdade, esse sistema é subdividido em um fascículo anterior e um fascículo posterior há muitos anos. O ramo direito, por outro lado, é uma única via e consiste em um único fascículo principal. No entanto, os ramos e fascículos em si são mais como um leque do que vias únicas. É possível que um bloqueio ocorra em qualquer ponto único ou em vários pontos neste sistema trifascicular. Como vimos anteriormente no padrão de ECG com BRD, o padrão de BRE pode ocorrer de duas maneiras: por um bloqueio no ramo principal esquerdo antes de se dividir ou por bloqueios em ambas as subdivisões, fascículos anterior e posterior. Se um bloqueio ocorrer apenas no fascículo anterior ou apenas no fascículo posterior do ramo esquerdo, chamamos de hemibloqueio ou bloqueio fascicular. O diagnóstico de um bloqueio fascicular é feito principalmente pelo eixo médio do QRS nas derivações periféricas, ou plano frontal. Surpreendentemente, um hemibloqueio, ao contrário de um BRD ou BRE completo, não amplia o complexo QRS significativamente. Em vez disso, ele desloca o eixo do QRS. O bloqueio fascicular anterior esquerdo, ou BDAS, resulta em desvio acentuado do eixo elétrico para a esquerda, de cerca de menos 45 graus ou mais negativo, enquanto o bloqueio fascicular posterior esquerdo, ou BDPI, produz desvio acentuado do eixo elétrico para a direita, de cerca de mais 120 graus ou mais positivo. O BDAS isolado é diagnosticado pela presença de um eixo elétrico médio do QRS de menos 45 graus e largura do QRS menor que 0,12 segundos. Em geral, essa descoberta é uma anormalidade não específica muito comum que pode ser vista em casos de hipertensão, doença valvar aórtica, doença coronariana e envelhecimento, e às vezes sem causa identificável. Por outro lado, o BDP isolado é diagnosticado pela presença de um eixo elétrico médio do QRS de mais 120 graus ou mais positivo, com largura do QRS menor que 0,12 segundos. Geralmente, é observado um complexo RS na derivação D1, e um complexo QR nas derivações D2, D3 e AVF. No entanto, o diagnóstico de BDPI só pode ser considerado após a exclusão de outras causas mais comuns de desvio do eixo elétrico para a direita. O bloqueio bifascicular indica bloqueio de 2 dos 3 fascículos. Por exemplo, o BRD com BDAS produz um padrão de BRD com desvio acentuado do eixo elétrico para a esquerda, achado comum em pacientes portadores de miocardiopatia chagásica. Obrigado por investir seu tempo aprendendo conosco hoje. Se você achou este curso valioso, pedimos gentilmente o seu apoio. Por favor, compartilhe este vídeo com seus colegas, inscreva-se em nosso canal e dê-nos uma avaliação positiva. Além disso, se possível,
considere fazer uma doação de qualquer quantia usando o link fornecido na descrição do vídeo abaixo. Seu apoio nos permitirá continuar fornecendo educação gratuita e de alta qualidade para qualquer pessoa que queira aprender. Antes de concluirmos, gostaríamos de informar que nossa próxima aula abordará infarto do miocárdio e isquemia, síndromes de elevação do segmento ST e a onda Q. Este é um tópico crucial para entender a interpretação do ECG, e estamos animados para aprofundá-lo com você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para ficar atualizado sobre nossas últimas lições. Mais uma vez, obrigado por se juntar a nós hoje, e esperamos tê-lo em nosso próximo curso 100% online gratuito de ECG.